Milionário imóvel transforma sua vida com a ação surpreendente da nova empregada, revelado. Era um dia ensolarado quando Mariana, uma jovem de 23 anos, cruzou o portão da mansão. O contraste entre o seu subúrbio humilde e o luxo desmedido a deixou sem ar. O que eu estou fazendo aqui? Pensou, enquanto sentia o peso da responsabilidade nas costas, lembrando-se da avó enferma que dependia dela. Mas a esperança brilhou em seu coração. Talvez essa fosse a chance de mudar a vida das duas para sempre. A casa era um verdadeiro labirinto de opulência, paredes adornadas com quadros que pareciam gritar de tanta beleza, móveis de madeira finíssima e uma vista de tirar o fôlego. Porém, Mariana logo sentiu o olhar desconfiado de outros empregados, que a avaliavam como uma intrusa, um peão de uma partida de xadrez social em que ela nem sequer conhecia as regras. Ao limpar a sala de estar, perfeitamente arrumada, mas fria como um iceberg, um pensamento a consumia. O que essas pessoas sabem sobre luta, sobre sacrifício? Com o passar dos dias, Mariana se tornou invisível na casa. Seus olhos se cruzaram com os de Carlos, o milionário que, apesar de estar cercado por luxo e glamour, trazia uma expressão de solidão. Havia algo nele que a atraía, uma fragilidade escondida sob a armadura de sucesso. Às vezes, ao vê-lo sentado em um sofá de couro, perdido em seus pensamentos, era como se uma corrente invisível os unisse, conectando suas realidades distintas. Certa tarde, Mariana decidiu ousar e, sem querer, transformou a sala de estar em um espaço acolhedor, tão diferente do que a mansão transmitia. Quando Carlos entrou e ficou surpreso com um novo ambiente, ela sentiu o coração acelerar, sua alma pulsar da vida. "Você realmente tem um talento incrível", ele disse. E ao ouvir isso, o coração de Mariana intensificou a batida, como se estivesse libertando gritos sufocados. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. O reconhecimento que Carlos começou a dar a ela foi como um sopro de esperança em um mar de críticas. Mas as palavras venenosas dos outros empregados a assombravam. "Essa garota não consegue ficar aqui", murmuravam, enquanto Mariana lutava para se firmar. Um dilema crescente ocupava seus pensamentos. Seria aquela a oportunidade que tanto quis ou um caminho repleto de armadilhas? E assim os dias passaram, com ela dividida entre os sentimentos que surgiam ao se aproximar de Carlos e a lealdade inabalável à sua avó, que sempre a ensinou a nunca esquecer suas origens. Quando Mariana encontrou um segredo escondido no escritório dele, um mistério que poderia mudar tudo entre eles, a tensão se intensificou. Agora, a pergunta que ecoava em sua mente era: até onde ela iria por um futuro melhor sem perder quem realmente era? O instante em que o baú antigo se abriu e seus olhos se depararam com a verdade parecia um filme. Tudo ao redor parou e o peso do mundo caiu sobre seus ombros. Será que conseguiria balançar as expectativas de seu novo mundo enquanto protegia suas raízes? Mariana sabia que cada escolha a levaria a um destino incerto, mas seu coração pulsava forte, pronta para o desafio que se aproximava. Mariana hesitou diante do baú aberto, as mãos tremendo levemente. O ar ao seu redor parecia mais denso, como se as paredes da mansão respirassem junto com ela. Dentro do baú, documentos antigos e fotos amareladas contavam uma história que ela não esperava. Eram registros de uma vida que Carlos havia guardado, segredos que poderiam ser mais pesados do que ele demonstrava. A primeira foto que pegou mostrava um menino sorridente, com um olhar cheio de esperança. Mariana reconheceu naquelas feições o homem que conhecia, Carlos. Mas ao contrário da imagem que ele exibia agora, havia uma inocência radiante, uma vida onde o brilho ainda não tinha sido ofuscado pelo mundo. Em seu coração, um nó se formou. Quem era esse menino? O que aconteceu com ele? Pensou. Ela sabia que cada papel que manuseava poderia ser uma chave para entender Carlos de uma forma que ninguém mais conseguia. Mas, ao mesmo tempo, o peso da descoberta a deixava apreensiva.
Naquele instante, um nome no documento chamou sua atenção: Luciana, a irmã de Carlos. Aquela revelação deixou Mariana em choque. Ela sempre havia achado que ele era um filho único, um homem solitário. Agora, tudo parecia mais complexo e a fraqueza de Carlos se tornava ainda mais visível. Enquanto folheava os papéis, sons de passos ecoaram na direção do escritório. O coração de Mariana disparou. Sem pensar duas vezes, ela fechou rapidamente o baú e voltou ao trabalho na mesa, como se nada tivesse acontecido. Carlos entrou e o olhar dele imediatamente encontrou o dela. Mariana estava nervosa, mas tentou disfarçar. "Você está bem?" ele perguntou, os olhos azuis interrogativos. "Sim, só organizando as coisas por aqui. Aquele baú é enorme." Ela sorriu esforçadamente, mas a reação dele a deixou ainda mais intrigada. A expressão de Carlos se obscureceu, como se sombras do passado lhes cruzassem o rosto por um momento. "Sim, é um pouco pesado", murmurou ele, afastando o olhar como se não quisesse mais falar sobre aquilo. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de significados não ditos. Mariana queria perguntar mais, desenterrar aquele passado que parecia tão importante, mas temia a resposta. Um medo inexplicável a impedia de se aprofundar. E se ela estivesse ultrapassando limites que deveria respeitar? O que a avó diria se soubesse que ela estava se metendo no mundo dos ricos? Mas a compaixão disfarçada sob o olhar de Carlos a puxava para mais perto dele. Ele não era apenas o milionário que todos viam. Havia um homem por trás da máscara, sozinho, com fantasmas que ele não conseguia mais ignorar. E se eu puder ajudá-lo? A ideia surgiu como um sopro de coragem dentro dela. Porém, a antiga voz de advertência ecoava em sua mente: "Cuidado com o que você deseja." Mariana sabia que a linha entre ajudar e se machucar era fina. O que aconteceria se ela se tornasse uma parte mais profunda daquela vida? E se, na busca por um futuro melhor, estivesse abrindo a porta do inferno sem querer? Uma nova determinação começou a tomar forma enquanto as perguntas a atormentavam. Ela decidiu que não poderia deixar aquele baú e tudo o que ele escondia se tornarem apenas uma memória distante. Mariana queria descobrir a verdade, assim como queria fazer parte de algo maior. Afinal, quem sabia até onde aquele caminho poderia levá-la? Naquela noite, enquanto a mansão brilhava sob o luar, Mariana se sentou em sua cama, ansiando por um novo amanhecer. A dúvida e a esperança dançavam em seu peito. O que ela realmente estava disposta a abrir mão por Carlos e por um futuro diferente? E mais importante, que segredos mais estavam escondidos, prontos para serem revelados? Uma nova determinação começou a tomar forma enquanto as perguntas a atormentavam. Ela decidiu que não poderia deixar aquele baú e tudo o que ele escondia se tornarem apenas uma memória distante. Mariana queria descobrir a verdade, assim como queria fazer parte de algo maior. Afinal, quem sabia até onde aquele caminho poderia levá-la? Naquela noite, enquanto a mansão brilhava sob o luar, Mariana se sentou em sua cama, ansiando por um novo amanhecer. A dúvida e a esperança dançavam em seu peito. O que ela realmente estava disposta a abrir mão por Carlos e por um futuro diferente? E mais importante, que segredos mais estavam escondidos, prontos para serem revelados? Mariana acordou com a luz suave da manhã entrando pela janela, quase como um convite. Depois de uma noite cheia de reflexões, ela experimentou a sensação de um novo começo. O baú, os documentos e a imagem do menino sorridente ainda dançavam em sua mente como um quebra-cabeça inacabado. Decidida a não deixar nada para trás, vestiu-se rapidamente, seu coração pulsando como se já soubesse que aquela seria uma manhã diferente. Ao entrar na cozinha, o aroma do café fresco a envolveu. Maria, a cozinheira da mansão, estava mexendo uma panela com uma expressão preocupada. Ao ver Mariana, um sorriso se abriu em seu rosto. "Bom dia, querida. Está pronta para o que o dia traz?" Mariana sorriu, mas não conseguia tirar os olhos de Maria. Ela percebeu que aquela figura maternal parecia saber mais sobre a vida de Carlos do que demonstrava.
O dia prometia reviravoltas e as perguntas na mente de Mariana se tornaram urgentes. Maria, você conhece Carlos há muito tempo, certo? Ela começou, tentando conter a ansiedade. Sim, minha filha, desde pequeno. Ele sempre foi um bom menino, mas... Maria hesitou, como se as palavras a ferissem. Ele carregou mais peso do que deveria por muitos anos. A fraqueza, os fantasmas, tudo aquilo começou a fazer sentido para Mariana. E Luciana, a irmã dele? Eu nunca soube que ele tinha uma irmã. Os olhos de Maria se estreitaram e ela pareceu distante por um instante. Ah, Luciana, é uma história triste. Carlos sempre cuidou dela, mesmo depois do que aconteceu. Era dele que ela precisava. Mariana sentiu o coração apertar. O que aconteceu? A cozinheira balançou a cabeça lentamente. São coisas que ele não fala. Às vezes o passado pesa tanto que é mais fácil guardá-lo para si mesmo. Mariana se sentiu dividida. Por um lado, queria respeitar a dor de Carlos e deixar que ele abrisse seu coração quando estivesse pronto. Por outro, a vontade de entender e ajudar crescia como uma chama dentro dela. Se eu pudesse falar com ele sobre tudo isso... Se você o ama, como diz, leve-o em conta. Às vezes o amor é o melhor remédio, mas é preciso ter paciência, aconselhou Maria. Aquelas palavras ecoaram no peito de Mariana, como uma canção suave que a guiava. Ela decidiu que não podia mais se esconder. Com um novo propósito, saiu da cozinha. O próprio dia parecia vibrar com novas possibilidades. Cada passo em direção ao escritório de Carlos era carregado de expectativa. Ela encontrou Carlos sentado na mesa, absorto em seu trabalho. Os arquivos estavam espalhados como um campo de batalha. Ele não percebeu sua presença até que ela limpou a garganta, incerta, mas determinada. Carlos, eu gostaria de conversar sobre você e sua família. Ele levantou os olhos, surpreso. A expressão seria de resistência, mas havia uma centelha que revelou sua curiosidade. Sobre o que exatamente? Mariana tomou fôlego, o coração acelerando. Sobre Luciana. Eu conheci o nome dela hoje e não consigo me livrar da impressão de que isso é importante para você. Por um momento, houve silêncio. Uma tempestade de emoções atravessou o rosto de Carlos. Ela podia ver os muros começando a desmoronar, mas com um esforço visível, ele os reconstruiu quase que instantaneamente. Isso não é uma conversa que devemos ter agora, ele respondeu com um tom mais frio do que gostaria. Mas Mariana não se deixaria abalar. Para mim, é importante, Carlos. Por favor, não me exclua desse mundo que você tenta esconder. A tensão no ar era palpável. Carlos olhou para ela com um misto de raiva e tristeza, como se estivesse lutando contra uma corrente invisível. Mariana estava disposta a ser seu âncora, mas isso significava estar pronta para o que poderia vir. Às vezes, o que está escondido pode ser mais perigoso do que pensamos, ele finalmente disse, a voz mais baixa. Se você realmente quer saber, talvez devesse se preparar para a verdade. Pode ser mais do que você está disposta a suportar. Mariana notou as lágrimas perto dos olhos dele. O frio na barriga se transformou em um calor intenso. Ela não tinha certeza do que estava prestes a descobrir, mas uma só coisa ficou clara em sua mente. Não havia mais como voltar atrás. Estou pronta, disse ela com firmeza. A verdade poderia ser uma lâmina afiada, mas Mariana estava disposta a enfrentar qualquer dor por amor. O que mais Carlos iria revelar? A jornada estava apenas começando. Mariana sentiu o estômago revirar ao ouvir aquelas palavras de Carlos. Ele parecia um lenhador de emoções, cortando a relação entre eles com cada frase carregada de medo. Mas a determinação dela era como a água, fluindo sob todas as barreiras, pronta para encontrar seu caminho. Carlos, eu vou estar com você, não importa o que você tenha a dizer, insistiu Mariana, a voz firme, mas suave, como um sussurro amigo. Carlos olhou para ela, os olhos cheios de conflito, uma mistura de gratidão e receio atrás daquele olhar perdido. Ele se levantou, como se estivesse preso a uma corrente invisível, e começou a andar pelo escritório.
Os passos lentos e pesados faziam o tempo parecer mais longo, oferecendo a ele uma oportunidade de se preparar. Você não entende, começou ele, a voz quase falhando. Não é só sobre Luciana. É tudo o que aconteceu, tudo o que eu perdi. As palavras finais pareciam ecoar na sala. Mariana sabia que era hora de se aproximar mais. Comece de onde você se sentir confortável. Estou aqui por você. Ele parou, respirou profundamente e virou-se de frente para ela. O rosto, um misto de dor e esperança, falava volume sobre as feridas que ele carregava. A história da Luciana não é só dela, é também a minha. Eu a prometi que sempre cuidaria dela, mas eu falhei. As lágrimas brotavam nos olhos dele, e Mariana sentiu um impulso de ir até ele, estender a mão, tocar seu braço como um sinal silencioso de apoio. Ele provavelmente precisava daquela liberdade para se soltar, mesmo que isso significasse encarar sua própria vulnerabilidade diante dela. Fale, Carlos, por favor, você não está sozinho. Ele fechou os olhos, como se estivesse tentando recuar a dor que o atingia. Luciana e eu crescemos juntos aqui. Nossos pais, eles eram difíceis. Depois de um acidente, ela perdeu a mãe e ficou apenas comigo. Ao invés de ser o irmão que ela precisava, eu fui o peso que a fez sofrer. Mariana sentiu o coração acelerar. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Afinal, havia uma história de amor e dor ali, tecida com amor fraternal. O que aconteceu? Questionou ela, a voz quase sussurrada pela intensidade do momento. Carlos respirou fundo, abrindo os olhos, agora mais calmos. Um dia, Luciana saiu para encontrar alguns amigos e não voltou. Procuramos por horas, e quando finalmente a encontramos, foi tarde demais. O choque foi como uma facada no peito de Mariana. Ela viu os sentimentos de Carlos, a dor que ainda o aprisionava. Você se sente culpado. Ele assentiu lentamente, a cabeça baixa. Eu deveria ter estado lá para protegê-la. Se tivesse feito algo, talvez. Não posso imaginar a dor que você sentiu, mas você fez o que pôde, Carlos. Você não pode viver com esse peso para sempre. As palavras de Mariana eram um apanhar de esperança em um mar de lutas. O que ela desejava agora era que ele encontrasse a paz. Carlos ergueu a cabeça, seus olhos se fixando nos dela. E se a verdade sobre o que aconteceu for ainda mais sombria do que você imagina? Eu não sou só o irmão que falhou. Há mais. Há coisas que aconteceram que nem eu quero lembrar. Carlos, eu preciso saber. Se você estiver disposto a compartilhar, estarei ao seu lado. Mariana sentiu uma onda de coragem. A tensão na sala era quase palpável enquanto Carlos hesitava. Finalmente, depois de um silêncio angustiante, ele abriu a gaveta da mesa. A mão tremia. Com um movimento lento, ele puxou um velho caderno e colocou na mesa entre eles. Isso pode mudar tudo. As memórias de um passado que nunca quis encarar. Mariana sentiu um arrepio. O que poderia haver dentro daquele caderno? Enquanto Carlos olhava para o objeto como se fosse uma bomba-relógio prestes a explodir, ela percebia que estavam na beira de uma revelação devastadora. Está preparado para o que vem a seguir? Perguntou ela, a adrenalina misturando-se com um medo palpável. E Carlos, com um olhar decidido, respondeu: talvez seja isso que eu realmente preciso. E assim, sem saber, Mariana estava prestes a mergulhar em um mundo de segredos, onde a linha entre amor e dor se tornaria ainda mais tênue. O que verdadeiramente se escondia por trás da história de Carlos e Luciana? A revelação estava prestes a mudar tudo. Carlos encarou o caderno por alguns instantes, os pensamentos girando em sua mente como um furacão. Mariana viu a luta em seu olhar. Era como se ele estivesse pesando todo o seu passado. O silêncio era pesado, quase ensurdecedor. Ela sabia que, se quisesse verdade, precisaria ser paciente. Você pode me contar o que está nesse caderno? Perguntou Mariana, a voz quase um sopro. Carlos, com a voz trêmula, respondeu: esse diário, Luciana escrevia sobre tudo, sobre nossos pais, sobre a vida e sobre o que aconteceu naquele dia. Ele deu um passo para trás, como se estivesse retraindo sua dor. Eu sempre pensei que era melhor manter tudo isso guardado, longe de mim. Mas agora, talvez seja a hora de encarar essa verdade. A ansiedade percorreu o corpo de Mariana. Se você quiser, podemos ler juntos. Estou aqui para te apoiar.
Com um gesto hesitante, Carlos finalmente abriu o caderno. As páginas estavam amareladas, as palavras alinhadas em uma caligrafia delicada que parecia dançar ao longo do papel. Ele folheou algumas páginas, parando relutante em uma passagem marcada por um marcador de papel. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em um abismo profundo. Aqui, Luciana fala sobre como estava se sentindo naquela noite. O que ela escreveu, eu nunca consegui ler isso. Sempre foi demais. Mariana se inclinou, tentando captar as letrinhas miúdas que reluziam sob a luz suave do escritório. Carlos, não precisa fazer isso se não quiser. Podemos deixar para depois. Mas com um olhar de determinação, ele começou a ler em voz alta. Hoje, me sinto tão sozinha. Até mesmo Carlos não consegue entender o que estou passando. Ele tenta, mas às vezes parece que estou apenas drenando a energia dele. A voz dele falhou ao pronunciar as últimas palavras. O coração de Mariana se apertou. A dor se tornava real. Ela estava se sentindo assim? Indagou ela, a mente cheia de questionamentos sobre a luta que Luciana poderia ter enfrentado. Carlos se forçou a continuar. Ela escreveu que havia uma pressão constante, como se todo o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Ele virou a página e a expressão no rosto dele mudava. Aqui, ela fala sobre uma festa, sobre um encontro que não foi como esperado. Um amigo fez uma proposta que a deixou nervosa. Mariana sentiu um frio na barriga. O que aconteceu com esse amigo? Acho que sinaliza algo que eu nunca imaginei. A voz de Carlos se tornou mais fraca. Ele estava interessado nela de um jeito que eu sempre senti que era arriscado. Mas Luciana queria se sentir livre, não queria as amarras da nossa vida. Mariana prendeu a respiração. Carlos, você acha que isso poderia ter algo a ver com o que aconteceu naquela noite? Ele fechou os olhos, batalhando contra as memórias, quase assombrado pelo que estava prestes a dizer. Eu não sei. O que eu sei é que tinha algo envolvido que a atormentava, segredos que nunca mencionei, rivalidades entre nós. Carlos, você deve se lembrar de tudo. Essa é a única maneira de você se libertar desse peso. Mariana sentiu um impulso de alcançar a mão dele, apertando-a gentilmente. A sala era um misto de tensão e expectativa. O que mais estava guardado naquele diário? Carlos virou mais uma página, sua respiração acelerando. As palavras pareciam ganhar vida, e Mariana podia quase ver os fantasmas da história materializarem-se diante deles. Ela menciona uma conversa com nosso pai, algo sobre segredos de família. Carlos parou, a voz quase um sussurro. Eu nunca soube o que exatamente aconteceu, mas isso tem algo a ver comigo também. A tensão disparou. Mariana sentiu o sangue correr em suas veias. Carlos, talvez seja a hora de enfrentar esses fantasmas. Se isso pode te ajudar a encontrar paz, precisamos saber a verdade, não é? Com a mão tremendo, Carlos virou a página novamente. O que mais poderiam descobrir? A insegurança e a curiosidade pairavam no ar, os sentimentos palpáveis. O caderno era mais que um diário. Era o portal para uma verdade esquecida, prestes a deixá-los em choque. E no momento em que Carlos leu as próximas linhas, a bombástica revelação estava prestes a desabrochar. Luciana fala de uma decisão que tomou naquela noite, decisão que mudaria nosso destino para sempre. Mariana segurou a respiração, sabendo que tudo poderia mudar com as palavras que estavam prestes a sair da boca dele. O que estaria prestes a descobrir poderia transcender tudo. Carlos sentiu um frio na barriga enquanto seus olhos percorriam as linhas em busca da verdade. Ela disse. A voz dele vacilou, mas ele se forçou a continuar. Ela disse que estava em um beco sem saída. Falou sobre ter que fazer uma escolha entre seguir o que esperavam dela ou buscar sua verdadeira felicidade. E essa escolha, essa decisão, ele agonizou. Como as palavras, como se pesassem uma tonelada. Mariana quase não conseguia respirar. O que ela decidiu, Carlos? O olhar dela estava fixo, dois poços de compreensão e urgência. Carlos balançou a cabeça, incapaz de acreditar no que lia. Ela escreveu sobre como se sentia presa no papel de boa filha, de irmã, e que, no fundo, queria ser livre. Havia algo mais, algo que a atormentava. Ele parou,
a mão tremendo enquanto passava os dedos pela página como se quisesse realmente tocar a dor dela. Carlos, se você não está preparado, não precisa continuar. Mas se isso pode esclarecer as coisas, eu estou aqui com você. A voz de Mariana era suave, mas havia uma firmeza ali. A determinação dela o encorajava a ir adiante, apesar do medo que crescia em seu peito. Ela menciona a festa de novo, uma noite em que encontrou alguém. Essa pessoa parece que a influenciou de uma maneira que eu não entendi. Carlos falava agora mais apressadamente, como se houvesse uma urgência nas suas palavras. Era Nicolas? Mariana perguntou, quase num sussurro, sabendo que o nome trazia muito peso. Carlos a encarou, a dúvida misturada com um sobrenome familiar. Sim, naquele tempo ele era nosso amigo, e ele sempre foi diferente, sempre atraente, carismático. Luciana parecia fascinada por ele. Suas palavras saíram entrecortadas, e a cada sílaba parecia que uma porta se abria, revelando mais do que eles estavam prontos para suportar. Você acha que ela teve um relacionamento com ele? A pergunta pairou no ar. Ele fechou os olhos por um momento, lembrando-se de cada interação que tinha testemunhado entre os dois, a química que pulava da página. Não sei, mas era como se Nicolas referendasse as insatisfações dela. Me pergunto se ela se sentia mais viva perto dele. E essa ideia de liberdade fez meu coração afundar. A atmosfera no ambiente parecia carregada, e Mariana sentiu a intensidade da confissão. Às vezes, as pessoas tomam decisões impensadas quando estão lutando contra a própria dor. Sua voz quebrou um pouco, e ela se aproximou mais dele. Você pode se sentir culpado, mas você não pode carregar o peso dela. O que aconteceu não estava nas suas mãos. Carlos balançou a cabeça, a frustração visível em seus olhos. Mas eu me sinto culpado. Se eu tivesse percebido que ela estava tão infeliz, talvez eu pudesse ter feito algo. A dor nos olhos dele fazia o coração de Mariana se apertar. Era uma luta interna que refletia em cada respiração que ele dava. Ele virou a página, mais palavras se formando sob o olhar atento. Ela menciona algo sobre uma conversa que teve com Nicolas, um plano que ela queria seguir, um plano muito ousado. O tom dele mudava gradualmente, como se ele estivesse desenterrando não apenas as palavras, mas também as memórias que tinha tentado esconder. Carlos, a voz de Mariana teve um tom de urgência. O que era esse plano? Ela queria sair da cidade, fugir para longe, viver sua vida. Como queria. E foi nessa noite que tudo mudou. Carlos respirou fundo, engolindo as palavras que estavam abarrotadas em sua garganta. E a última linha é uma declaração tão direta. Se eu fizer isso, tudo mudará, e talvez eu não volte. Mariana se constrangeu com a gravidade da situação. Carlos, você precisa entender que fazer essa escolha não era um erro. Eram os sentimentos dela gritando por liberdade. Isso não tem a ver com você. Ele olhou para o caderno, a verdade começando a se desvendar como um laço recém-desfeito. Mas no fundo, ele ainda lutava com a ideia de que talvez, de alguma forma, ele tivesse ajudado sua irmã a entrar naquela noite fatídica. E se essa decisão custou a vida dela? As palavras pairaram. O clima era tenso, quase palpável, e Mariana segurou a mão dele, tentando transmitir força. Precisamos entender o que aconteceu, e se houver algo mais nesse diário que possa nos ajudar. Carlos olhou a página final com um misto de determinação e medo. Se Luciana estava disposta a arriscar tudo por uma chance de ser livre, o que mais ela tinha a dizer? O que mais eu não vi? Então, ele virou a página final, e os olhos dele se arregalaram. O que estava prestes a ser revelado varia entre a profunda dor e a esperança de um recomeço. A verdade estava prestes a despontar, e Mariana mal podia esperar para descobrir como o destino dos dois irmãos estavam entrelaçados. Isso vai nos mudar, para sempre. A última afirmação de Carlos ecoou na sala, um presságio do que estava por vir. Carlos engoliu em seco, os batimentos do seu coração acelerando à medida que se preparava para ler a última página do diário. Ele podia sentir a tensão no ar, como um fio prestes a se romper.
Mariana, com a mão entrelaçada à dele, parecia vibrar com a expectativa e o medo. A sala estava envolta em um silêncio quase respeitoso. Vamos lá, murmurou ele, quase consigo mesmo. Não posso hesitar mais. Com um movimento firme, Carlos leu em voz alta. Naquela noite, eu finalmente tomei coragem, e a vida me ofereceu um abismo. Nicholas apareceu e por um instante me fez sentir que a liberdade não era um sonho, mas uma possibilidade real. Ele me contou sobre um lugar onde ninguém saberia quem eu era, onde eu poderia ser eu mesma. As palavras reverberaram na mente de Carlos e ele sentiu um frio na espinha. A liberdade que Luciana tanto almejava estava agora exposta ali, nas letras que transpareciam sua dor e esperança. A ideia de fugir, de recomeçar, era como uma balança que pesava seus anseios e medos. Realmente, ela estava disposta a deixar tudo para trás? Mariana perguntou em um sussurro, como se estivesse tentando processar a gravidade daquela revelação. Parece que sim. Os olhos de Carlos estavam fixos nas páginas, como se cada palavra pudesse dar pistas sobre o que aconteceu naquela noite fatídica. Havia algum tipo de atração entre eles, e isso me faz pensar que talvez Nicholas não fosse apenas um amigo. Ao pronunciar o nome dele, uma sensação de raiva e dor voltou a assolar Carlos, como uma tempestade dentro dele. Mariana apertou a mão de Carlos, como se pudesse transferir algo semelhante à coragem. Carlos, existe alguma maneira de sabermos o que realmente aconteceu naquela noite? Podemos encontrar testemunhas, talvez alguém que estava lá? Talvez, mas Nicholas desapareceu depois que Luciana morreu. Na verdade, nunca mais o vi. É como se ele tivesse sumido da cidade. Carlos sentiu a frustração aumentar. O que eu não entendo é porque ele teria deixado ela assim, se realmente se importasse com ela. O silêncio caiu novamente, pesado com as implicações. Carlos olhou para a última linha do diário que ele ainda não havia lido. Era simples, mas a carga emocional era intensa. Eu devo fazer isso. Ou então, nunca serei eu mesma. Mariana apertou fundo. Carlos, você precisa se perguntar, será que isso vale a pena? Lutar por uma verdade que pode ser dolorosa? Ou devemos deixar o passado onde ele pertence e tentar seguir em frente? Com certeza vale a pena. A resposta saiu mais alto do que pretendia, mas a adrenalina estava presente. Eu não posso ficar sem saber. E se a verdade que eu encontrar mudar tudo? Então, vamos juntos. Não importa o que encontramos lá, estaremos lado a lado nessa jornada. A determinação de Mariana ilumina a sala, criando um espaço onde a dor compartilhada poderia ser transformada em força. Carlos sentiu um alívio preenchê-lo momentaneamente, mas também um novo fardo se instalou em seu séquilo. Ele não estava apenas buscando por Luciana, mas por ele mesmo e por um futuro que ainda parecia turvo. A ideia de procurar por Nicholas trouxe um misto de ansiedade e expectativa. Enquanto Carlos revivia os momentos daquela noite em sua mente, lembrou-se da festa, do cheiro do álcool e das risadas que ecoavam. Mais uma vez, ele se viu em um beco sem saída, preso entre passado e futuro. Mariana, se eu encontrar Nicholas e ele realmente souber o que aconteceu, será que terei coragem suficiente para encarar isso? A dúvida correu pela voz dele. Mas ao olhar nos olhos dela, viu uma resposta clara. Às vezes, a coragem não surge da ausência do medo, mas da vontade de enfrentá-lo. Vamos descobrir o que aconteceu, Carlos. Estamos juntos nisso. Com um sopro profundo, Carlos sentiu uma nova determinação. Então é isso. Vamos procurar Nicholas e, quem sabe, a verdade sobre Luciana. Mas antes que conseguissem se levantar, uma mensagem inesperada chegou ao celular de Carlos. O nome exibido na tela fez seu coração disparar. Era uma notificação de um número desconhecido, e junto dela, uma simples frase. Eu sei o que aconteceu naquela noite. O que isso significava? E quem estava disposto a revelar esse segredo? O ar parecia carregado de promessas e mistérios, enquanto Carlos, agora emaranhado na teia de respostas e incertezas, olhou para Mariana, a expectativa pulsando entre eles. Carlos encarou a tela do celular por um longo momento, seu coração batendo descompassado. Uma onda de frio percorreu sua espinha. Que tipo de verdade poderia ser revelada por uma mensagem tão enigmática?
Ele trocou um olhar rápido com Mariana e sentiu que a tensão no ar havia se transformado em uma eletricidade palpável. Quem poderia ser? Mariana questionou, a preocupação clara em sua voz. Não faço ideia, respondeu Carlos, apertando o celular com força. Mas precisamos descobrir. Ele hesitou, a mente agitada com pensamentos que pareciam correr como um riacho tumultuado. A verdade sobre Luciana, agora, parecia atar-se fortemente ao enigma de Nicholas. Se essa pessoa sabe o que aconteceu naquela noite, será que ela pode nos ajudar? Ou estamos apenas cavando mais fundo em um poço de dor? Vamos responder, Mariana sugeriu, a voz firme. Podemos acabar nos surpreendendo. Carlos concordou, e com os dedos trêmulos, digitou uma resposta simples. Quem é você? O que sabe sobre aquela noite? Ele pressionou enviar, e por um instante, a sala tornou-se um espaço de suspense quase insuportável. Mariana apertou a mão dele ainda mais forte, como se essa conexão física pudesse anular a apreensão que dançava ao redor deles. O silêncio era pesado, e os segundos se arrastavam como se estivessem presos em uma ampulheta. Finalmente, o celular vibrou novamente. Os olhos de Carlos se iluminaram de esperança enquanto olhava a tela. A mensagem que chegou, no entanto, não era o que esperavam. Encontrem-me. O lugar onde tudo começou. Precisamos conversar. O que isso significa? Mariana perguntou, o tom de sua voz agora carregado de perplexidade. Não tenho ideia, mas parece que vamos ter que descobrir, respondeu Carlos, sentindo o peso de cada palavra. A mente dele começou a traçar um plano. Precisamos voltar a essa festa. Talvez um dos amigos dela ainda se lembre de algo. Ou podemos tentar saber mais sobre esse lugar. Você acredita que é seguro? Mariana sondou, uma sombra de insegurança cruzando seu rosto. Não sei, mas se há uma possibilidade de compreender o que aconteceu, não podemos deixar escapar. Para Luciana, por nós também. A determinação se firmava dentro dele, como uma chama acesa após a mais fria das tempestades. Então vamos, amanhã à tarde, iremos até lá. Mariana disse com firmeza. A energia renovada entre eles parecia cortar a névoa de incertezas, como um farol à noite implorando por um destino. Enquanto decidiam os próximos passos, a mente de Carlos não parava de girar em perguntas inquietas. A mensagem misteriosa era uma brecha para um mundo que ele não havia imaginado, uma ligação a uma história que estava prestes a se desdobrar. No entanto, um pensamento surgia como uma nuvem escura. E se essa revelação não fosse o que ele esperava? E se a verdade se mostrasse ainda mais dolorosa do que as possibilidades que ele temia? Quando adormeceram naquela noite, Carlos percebeu que a busca por Nicholas não era apenas a busca por respostas, mas uma introspecção sobre si mesmo e suas escolhas. O passado continuava a sussurrar, e a jornada pela verdade se tornaria um teste para suas crenças, sentimentos e, acima de tudo, para o amor que ele sentia por Luciana e pela vida que ainda estava por vir. No dia seguinte, enquanto o sol se erguia, Carlos sabia que o tempo estava contra ele. A mensagem poderia ser a chave para compreender o que se passara naquela noite fatídica, mas ele também sentia o peso da urgência. Com um suspiro profundo, segurou a mão de Mariana e murmurou: "Vamos seguir em frente, não vamos nos deixar parar por isso." Enquanto se preparavam para a busca, um último pensamento ecoou em sua mente. O que mais podemos descobrir? A empolgação misturada ao medo tornava a atmosfera elétrica, enquanto o mistério de Luciana e as sombras do passado prometiam uma jornada que mudaria tudo o que eles conheciam. Carlos e Mariana acordaram com a luz da manhã invadindo o quarto. A pressão dos acontecimentos da noite anterior pesava sobre eles como uma nuvem escura. Cada um, a seu modo, tentavam encontrar conforto nas pequenas coisas. O cheiro do café que começava a ser preparado na cozinha, o canto dos pássaros do lado de fora. Mas a expectativa de descobrir mais sobre Luciana e o enigma de Nicholas permanecia como uma sombra no fundo da mente. "Vamos nos arrumar", disse Mariana, movendo-se rapidamente. A determinação em sua voz era contagiante. Carlos sentiu seu coração acelerar, uma mistura de ansiedade e esperança brotando a cada minuto que se passava. Assim que se vestiram, a mente dele estava presa em uma verdadeira montanha-russa de emoções. "E se descobrirmos algo impactante?" ele se perguntou, enquanto seu olhar se perdia pela janela. Eles saíram de casa e caminharam em direção ao local indicado na mensagem.
As ruas estavam cheias de vida, mas Carlos mal conseguia prestar atenção na correria do dia a dia. O que importava era essa verdade que eles buscavam há tanto tempo. O caminho parecia mais longo do que realmente era, e cada passo que davam era acompanhado por um monte de questionamentos. "Você acha que aquele lugar ainda existe?" Mariana perguntou, quebrando o silêncio tenso. "Seja lá o que for, não podemos ignorar", respondeu Carlos, forçando um sorriso que estava longe de ser genuíno. Ele estava tão perdido nos próprios pensamentos que não percebera que a festa havia sido ocorrida em um antigo salão, agora quase uma ruína. Quando finalmente chegaram, o local tinha uma aparência diferente do que Carlos se lembrava. Algumas paredes caíram, enquanto outras estavam cobertas por grafites vibrantes. O lugar, uma vez cheio de risos e música, agora parecia um eco de um passado distante. Carlos e Mariana trocaram um olhar. A insegurança transparecia, mas a determinação prevalecia. Eles estavam ali para buscar respostas. "Vamos ver se encontramos alguém que lembre da Luciana ou do Nicolas", sugeriu Mariana, já se afastando para explorar. Carlos a seguiu, admirando a maneira como ela se movia com uma confiança que ele ainda não sentia. Cada canto parecia sussurrar segredos. Eles se aproximaram de um grupo de jovens que conversavam animadamente. Carlos fez uma pausa, analisando a cena. Um deles, de cabelo desgrenhado e piercings distribuídos pelo rosto, levou um tempo para notar a presença deles. "Ei, a gente pode ajudar com alguma coisa?" perguntou o jovem, histericamente otimista. "Estamos procurando informações sobre uma festa que aconteceu aqui, há alguns anos, sobre uma garota chamada Luciana e um cara chamado Nicolas", respondeu Mariana, entusiasmada, mas também cautelosa. Nesse momento, a expressão do rapaz mudou. Ele trocou olhares com os amigos e um clima de tensão surgiu. "Luciana, aquele nome não é bom. Vocês não devem estar aqui." Carlos sentiu um frio na barriga. "O que você quer dizer?" questionou, segurando a mão de Mariana com força. O jovem hesitou, olhando por cima do ombro como se esperasse que alguém aparecesse. "Vocês não têm ideia do que aconteceu naquela noite, certo?" Carlos respirou fundo. Uma tempestade de sentimentos invadiu seu ser. Ele queria saber a verdade, mas o medo de como isso se revelava se instalava em sua mente. Ao mesmo tempo, a urgência de entender o que realmente aconteceu crescia. "Precisamos saber, fale conosco", insistiu Mariana, passando à frente. E foi então que Carlos percebeu que a jornada estava apenas começando. "Tá bom, mas vão precisar ter cuidado. A verdade pode ser mais dolorosa do que esperam", o jovem respondeu, a voz trêmula. Ele gesticulou para que seguissem. Com o coração palpitante e uma esperança renovada, Carlos e Mariana trocaram um olhar cúmplice. O que mais eles poderiam encontrar a partir deste instante? E de súbito, a única certeza que tinham era que muito mais estava por vir. O jovem os conduziu por um corredor estreito, as paredes cobertas de pichações que pareciam contar histórias de dor e alegria. O ambiente era carregado de uma energia densa, como se o lugar estivesse ciente do peso que sua história carregava. Mariana e Carlos se entreolhavam, um misto de ansiedade e expectativa se formando entre eles. Essa foi a última festa que Luciana frequentou antes do que aconteceu, disse o jovem, a voz mais baixa. "Muita gente fala sobre essa noite, mas poucos realmente entendem." Carlos sentiu um frio na espinha. O nome e a história de Luciana passavam por seus pensamentos em um turbilhão de emoções. "Você estava lá?" perguntou, tentando controlar a ansiedade que contorcia seu estômago. O rapaz olhou para o chão. Os traços de seu rosto mostravam um impacto que era impossível ignorar. "Sim, mas o que eu vi foi confuso. As pessoas estavam bebendo e estava tudo muito festivo, e ainda assim havia um clima estranho. Algumas pessoas falavam sobre coisas que não faziam sentido." "Como assim?" Mariana indagou, inclinando-se para a frente, buscando por respostas. Ela estava discutindo com Nicolas. Parecia que ele estava tentando convencê-la a fazer algo que estava além do que ela estava. Ela vive com medo. Um novo objetivo nascia no coração de Carlos. Era a chance de descobrirem as respostas que tanto buscavam.
Precisamos encontrá-la. Isso pode mudar tudo. Mariana concordou, a determinação iluminando seu rosto. Vamos procurar por ela. A energia entre eles se reestabeleceu, benévola. Carlos, agora com a certeza de que não estava sozinho nessa busca, sentiu que cada passo em direção ao desconhecido era também um passo rumo à cura. Enquanto caminhavam para longe do velho salão, um novo entendimento se formava. A verdade os aguardava, e ele não iria desistir até encontrá-la. O caminho à frente poderia ser repleto de sombras, mas ele tinha Mariana ao seu lado. Eles estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade em busca das respostas que podiam curar suas almas e reconstruir o que havia sido destroçado. Na mente de Carlos, um pensamento ecoava incessantemente. É hora de descobrir a verdade. A verdadeira liberdade começa quando encaramos a dor. E assim, a jornada dele se tornava um teste de amor, coragem e determinação, na busca incansável por respostas que poderiam, finalmente, dar paz a todas as almas envolvidas. Agora, mais do que nunca, o que precisava ser feito era claro. Eles estavam determinados a partir em busca de Ana, e com um coração pulsando forte, seguiam para o que fosse necessário. Sabiam que cada verdade liberada poderia curar feridas profundas e talvez dar início a um novo capítulo repleto de esperança. Se você se sente tocado por essa história, você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a alcançar mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal.